Olá, muito boa noite. Estamos com Cristina Ferreira, candidata ao município de Almodóvar pelo Bloco de Esquerda, a primeira mulher candidata na história do município de Almodóvar, candidata à autarquia. Já foi candidata à Junta de Freguesia de Almodóvar e Graça de Padrões. Também foi candidata à Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda no Distrito de Beja como número 3. É de Almodóvar, professora de português em Mértola e está connosco na Rádio Ourique. Cristina Ferreira, é um prazer tê-la aqui. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio da Ourique e, claro, aos municípios de Almodóvar. Faço questão de referir, é a candidata de Almodóvar, do Bloco de Esquerda, apresentou o programa, apresentou-nos antes da entrevista e é somente, todas as entrevistas que fizemos, a segunda candidata a fazer isto. O anterior candidato foi o candidato do Partido Socialista a Beja, Paulo Arsénio, apresentou-nos também antes da entrevista ao programa eleitoral. A Cristina Ferreira do Bloco de Esquerda fez o mesmo. É de salutar este comportamento, porque é assim que se deve discutir a política e que as pessoas exerçam o seu ato democrático sabendo ao que é que o partido vai. O que é que acha desta ausência de ideias neste processo autárquico no Distrito de Beja? É um bocadinho preocupante, porque eu julgo que a existência de um programa permite pensar o Conselho, no mínimo nos próximos 4 anos, não é? O seu objetivo é pensar o Conselho a longo prazo e os municípios têm direito a conhecer todas as ideias, todo o conjunto de medidas que afetam o seu Conselho. E tem um programa, vou passar aqui a dar uma olhada ao programa do Bloco de Esquerda, tem aqui 5 pontos. A força do Bloco faz a diferença, é aqui o slogan. E o primeiro ponto é reativação da vida económica, democratização da democracia local, apoio ao ensino, à cultura e ao associativismo, resposta solidária à emergência social, por um município ecológico, defender o que é de todos. São 5 pontos. Qual é que foi o raciocínio por trás destes 5 pontos? É assim, o Bloco de Esquerda pensou no Conselho como um todo e, entre todos, e com a contribuição dos municípios, vimos quais eram os pontos fulcrais que precisavam de ser desenvolvidos ao longo destes 4 anos e depois, para além dos 4 anos. Porque qualquer um desses pontos não se esgota nos 4 anos que aí vêm. É para continuar. E então, pensando nisso, delineámos estes 5 pontos que consideramos os principais para que o Conselho de Almodóvar se consiga desenvolver de uma forma sustentável, de uma forma homogénea e, claro, produtiva, né, para todos. Isto não tem estado a acontecer? Há situações pontuais que se sobrepõem ao restante e nós queremos o Conselho como um todo, não como um por um. Qual é o resumo que faz dos últimos anos de governação autárquica em Almodóvar? Julgo que haveria muito mais para fazer, principalmente se houvesse um conjunto de estratégias que potenciassem todo o Conselho e que não se centrassem só na sede do Conselho, porque o Conselho de Almodóvar é enorme e um dos problemas que se detecta é as zonas rurais, as freguesias rurais perderem pessoas, perderem serviços e automaticamente perderem jovens. Porquê? Porque se não há um conjunto de incentivos para ficarem lá, se até os serviços públicos são perdidos, se as escolas primárias são fechadas e os alunos são obrigados a irem para outras, automaticamente o Conselho de Almodóvar fica, na sua maioria, um pouco mais desertificado, um pouco mais despovoado. Temos aqui algumas das análises do Conselho atual de Almodóvar, uma análise crítica, também é por isso que o Bloco de Esquerda se candidata, a força do Bloco faz a diferença, então aqui o slogan, e eu perguntar-lhe como é que pretende fazer face a estas problemáticas que enunciou. Vamos primeiro à reativação da vida económica. O que é que o Bloco propõe? Analisando o Conselho, nós percebemos que o Conselho tem cerca de 2/3 de serra. Logo, automaticamente tem um conjunto de recursos que já estão lá, e que não estão a ser aproveitados, nem a nível económico, nem a nível social. A nível económico, a Serra, por si só, pode potenciar, por exemplo, o turismo. Tem um conjunto de produtos que também podem ser potenciados. Como nós dizemos, o recurso serrano é um fator de desenvolvimento
com elevado valor económico. Porquê? Falamos da cortiça, falamos do mel, falamos do medronho, todos esses produtos podem Todas levar... as candidaturas até agora me vieram falar dos produtos endógenos e da tentativa de valorização dos produtos endógenos. É de facto uma frase-chave. Como? Como é que se valoriza o mel e o medronho? António Bota disse isso, António Sebastião disse isso, o candidato Sérgio Delgado da CDU também disse isso. Está-me a dizer a mesma coisa. Como é que isso se faz? Nós já defendemos há vários anos este aproveitamento da serra para ser o sustento económico do concelho. Não é a primeira vez que falamos nisso. E neste momento o que se pretende é dinamizar a serra de modo a fixar gente, os que estão lá, que fiquem, e levar gente para lá. Uma das maneiras de reativar a parte da serra em si, era, por exemplo, dinamizar o conjunto de percursos pedestres que já estão identificados, dinamizar a parte ambiental que não está identificada. Não há estudos sobre a fauna e a flora de Almodóvar que possam levar, por exemplo, para lá investigadores, que possam criar um centro de interpretação, que possam dinamizar de outra forma toda aquela zona. Agora, como é que nós pretendemos valorizar este conjunto de produtos, nomeadamente o mel, a cortiça, o mel, o cogumelo e o medronho, que são talvez os mais emblemáticos. Já defendemos também há alguns anos, não é de agora, a criação de uma marca que ateste a excelência e a qualidade dos produtos de Almodóvar, que também está já a ser falado, mas que leve este conceito de qualidade e de origem para um pouco mais longe. Claro que tudo isto precisa de marketing, precisa de ser implementado também no terreno, mas realmente os produtos produzidos em Almodóvar têm qualidade. Por isso, por que não transportar isso, levando a marca, levando o selo de qualidade do concelho? Promovia não só o produto e o concelho em simultâneo. Veja aqui também o apoio à instalação de startups e microempresas no concelho de Almodóvar. O que é esta ideia e fala um bocadinho da sua importância e como é que a pretende concretizar? Quando nós falamos na reativação económica pela implementação tanto de startups como de microempresas, temos por base o seguinte: uma grande empresa, por norma, terá uma certa dificuldade em implementar-se no concelho de Almodóvar, por diversas razões. Uma delas é porque estamos longe de Lisboa, outra é porque as portagens são caras, o gasóleo é caro. Logo, automaticamente, a resposta será quase um não. Seria ótimo ter lá uma empresa que pudesse dar emprego a muita gente. E então o que é que nós sugerimos? Em vez de continuarmos a bater nessa tecla, por que não diversificar esta oferta? Pequenas empresas, porque é muito mais fácil a sua instalação, que os valores são um bocadinho diferentes, e instalar estas empresas, de preferência, em diversos pontos do concelho. Portanto, essas empresas também precisam de baixos custos de gestão para serem mas a questão atrativas do incentivo, no início da sua vida. A questão do incentivo não se coloca, porque acho que aí seria lógico, e é lógico, dar incentivo para a fixação de empresas, que depois traz outros benefícios para o concelho. Agora, o objetivo é, através de pequenas empresas, porque é muito mais fácil a sua instalação, levá-las para diversas zonas do concelho e produzindo diversos tipos de produtos. Porquê? Para diversificar não só a oferta... de produtos? Quando fala de startups, tem-se mais noção de uma tecnológica. Acha que há potencial na instalação de tecnológicas no concelho de Almodóvar? Eu julgo que sim. Porque não ligar isso ao aspecto ambiental, por exemplo? Porque não ligar à divulgação do concelho, à divulgação dos produtos? Porque não ligar isso à rede de museus? Porque não ligar isso à parte social? Ou seja, acha que é uma coisa que é difícil de concretização? Acha que, se for eleita Presidente da Câmara, porque é isso que se candidata, acha que tomar esses passos e dar esses passos vai ser algo difícil e complicado e mais difícil do que falar? Vai demorar algum tempo a implementar, mas não me parece que seja difícil. Acho que é preciso criar um plano para que eles possam ser implementados. A criação em si não me parece difícil. É preciso pensar de novo o Conselho o que é preciso para depois delinear estratégias e implementar. Não me parece que seja muito complicado a implementação nem de startups nem de microempresas. Falou há bocadinho
Por exemplo, alguns produtos poderiam ser produzidos. Por que não pegar nos produtos que a Serra dá, nomeadamente a Esteva, que não está a ser aproveitada no Conselho de Almodóvar, e criar produtos à base do que a Serra dá, nomeadamente a Esteva, ou óleo de Esteva, por exemplo, na área da perfumaria, da cosmética. Vamos passar ao próximo ponto. É interessante essa última observação da Esteva, mas o tempo é escasso. Democratização da democracia local, o que é que quer dizer com isto? O Bloco sempre teve a ambição de centralizar este poder, não ficar de novo só na sede. E quando nós tivemos Descentralizar ou centralizar? Descentralizar, eu já explico o que é. Quando nós tivemos um deputado na Assembleia Municipal, uma das propostas do Bloco era levar a Assembleia Municipal às diversas freguesias. Porquê? Porque as pessoas têm o direito de participar na Assembleia Municipal. O que é que acontece? Quando a Assembleia Municipal é só na sede do Conselho, as pessoas não vão. Logo, não têm acesso à participação democrática, que é isso que é a Assembleia Municipal, à participação democrática na gestão do Conselho. Por isso, uma das nossas propostas é centralizar de modo a levar às diversas freguesias, pelo menos, então a Assembleia Municipal. Mas não é só essa. Temos aí a questão do orçamento participativo. O orçamento participativo utiliza uma parte do orçamento que vem para a Câmara e esse orçamento participativo permite às pessoas criar um projeto que seja benéfico para a sua localidade, para a sua freguesia, e implementar esse projeto. Por isso, Portugal, houve um orçamento participativo de Portugal, e eu tenho que lhe fazer esta pergunta, e o vencedor foi um projeto relacionado com o tauromaquia e os aficionados. O que é que acha? Foi o resultado de um processo democrático, como o orçamento participativo, que é uma sugestão que sugere para democratizar a democracia local. O Bloco de Esquerda é contra. Ok, mas é a favor do orçamento participativo, não é? Sim, mas calma, posso? Então é assim, o Bloco de Esquerda é contra as touradas. Eu, pessoalmente, sou contra as touradas. Agora é assim, a democracia é também dar a hipótese de as pessoas terem uma decisão diferente da nossa. Nós somos contra. Mas isso não quer dizer que os outros não possam votar a favor. Agora, se nós concordamos com isso, não. Um orçamento participativo feito pelo Bloco, cujo resultado vencedor era um projeto ligado à tauromaquia, qual seria a posição do Bloco de Esquerda em Almodóvar? Não percebi. O projeto feito pelo Bloco? Não, o orçamento participativo, imagino que ganhe na Câmara. Sim. Executa o projeto do orçamento participativo. O resultado vencedor é relacionado com a tauromaquia. Aceita esse resultado democrático? Tem que aceitar. Estamos a falar da decisão do povo. Posso não concordar com ela, mas tenho que aceitar. Ok, essa pergunta. Vamos seguir em frente. A realização de referendos locais sobre assuntos relevantes para o Conselho. Isto é algo peculiar. O que é que merecia um referendo no Conselho de Almodóvar? O que é que merecia um referendo? Quando nós colocámos aí, essa questão, tem a ver com uma situação em concreto. Não quer dizer que seja a única. Mas, quando se deu a União de Freguesias, não houve um referendo para saber se as pessoas queriam passar para outra freguesia ou se essa união de freguesias era para ir avante. Não acha que é populismo criticar a união de freguesias? Porque acha que é sustentável termos milhares e milhares e milhares de freguesias em Portugal em que a gestão do ordenamento do território não é mais eficaz porque a população já não é a mesma de quando essas freguesias foram delineadas? Não acha que uma reorganização administrativa é por vezes necessária? Reorganização administrativa, sim, mas não obrigatoriedade. O que aconteceu aqui é que as pessoas foram obrigadas a passar para outra freguesia. E se, em alguns casos até foi pacífico, noutros não foi. Há vários exemplos no país em que as freguesias foram unidas e as pessoas não vão à freguesia que ficou como freguesia sede. Por isso, estamos a falar de uma questão que prejudica a população. E a Almodóvar prejudicou? Se prejudicou, quando se perdem freguesias, prejudica. E vou explicar porquê. Porque as pessoas perderam um conjunto de serviços. Agora, se isso a nível de população se criou algum atrito, que eu tenha conhecimento de atritos assim graves, julgo que não. Mas no nosso entender, elas deveriam ter sido ouvidas antes. Se concordassem, ótimo.
Se não concordassem, então partir para... A verdade é que elas não foram ouvidas. Agora, no futuro, poderá haver outras questões que sejam referendáveis. Mas isso terá que ser a população a dizer, porque o referendo terá que ser sobre uma questão importante, como é óbvio. Deixa-me só falar aqui um bocadinho de política internacional, isto tendo em conta os referendos. O último referendo que existiu na Europa Ocidental, estou-me a tentar aqui lembrar de outro, foi o referendo da saída ou não do Reino Unido. Também estou a lembrar aqui um referendo na Holanda sobre um acordo com a Rússia, com a Ucrânia, se devia haver um acordo de integração com a Ucrânia ou não. Venceu a parte populista sempre da ideia. Não acha que os referendos agora, tendo em conta, olhando para a situação internacional, são um voto no status quo, que as pessoas não estão realmente a votar no que é para ser referendado? Estamos a falar de consciência pública. E aí é que é importante. Se as pessoas votam só por votar, então está mal. Imagina que a Câmara Municipal de Almodóvar executa um referendo. As pessoas vão votar sobre a União de Freguesias. As pessoas vão votar na questão da União de Freguesias ou vão dar um voto de desagrado ou de contentamento em relação à entidade que promoveu esse referendo? Supostamente deveriam votar pela União ou não de Freguesias. Ou seja, a partir do momento em que há um referendo, é para saber a opinião, não tem a ver com a força política que o está a fazer, porque o referendo não tem a ver com isso. O referendo tem a ver com a vontade de tomar uma decisão por parte da população. Sim, o referendo não tem nada a ver com isso, mas estamos a perguntar o que é que qual o raciocínio das pessoas que vão votar no referendo. E o resultado desse referendo importa, não é? Se as pessoas realmente não respondem à pergunta que lhes é feita, talvez não seja necessário referendos. O referendo será sempre necessário quando houver uma questão para resolver. A maneira como ela é resolvida e o empenho que as pessoas colocam no referendo é que é um bocadinho diferente. Mas percebe este ceticismo? Percebo. Mas é assim, quando se coloca o referendo na rua, é porque há necessidade de saber qual é a opinião da população relativamente a um tema. E se a população não está consciente que o seu não ou sim pode mudar, então temos aí um problema grave. Deixe-me resumir até agora a entrevista. Estamos a analisar o plano e o programa eleitoral do Bloco de Esquerda. Já chegámos a 2 pontos: reativação da vida económica, democratização da democracia local, e temos várias propostas. Desde valorizar os recursos serranos como fator de desenvolvimento com valor elevado económico, ambiental e turístico. Também falámos de atrair startups e microempresas. E agora, isto na parte da reativação da vida económica. Na parte da democratização da democracia local, já falámos de implementar um orçamento participativo e referendar assuntos locais relevantes. Apoio ao ensino, à cultura e ao associativismo. O que é que o Bloco de Esquerda de Almodóvar propõe? O Bloco de Esquerda de é aqui o ponto com mais medidas. O Bloco de Esquerda propõe que haja por parte da Câmara Municipal, uma dinamização de todo o Concelho e, ao nível por exemplo, da cultura, temos aí um conjunto de aspectos que, no nosso entender, são importantes. Isto porquê? Porque, mais uma vez, a cultura não pode estar centrada só na sede. E devemos criar um conjunto de dinâmicas culturais que abranjam todo o Concelho. Claro que isso não é feito só de um lado. Queremos envolver também as associações, porque elas já estão no local e podem e devem também elas ser dinamizadoras destes aspectos culturais, e simultaneamente tornávamos o associativismo um pouco mais ativo, porque há um conjunto de associações... Pedia que fosse breve, que eu gostava de demorar algum tempo aqui no último ponto, se faz favor. Há um conjunto de associações que realizam 1 ou 2 atividades por ano e que começam e acabam naquele momento, e nós gostaríamos que se prolongasse pelo ano todo e que envolvesse a população. Que associações são essas? Algumas do Concelho, por exemplo, que só realizam um determinado evento, por norma um baile, e nós gostaríamos que houvesse mais envolvimento. Nós estamos a criticar isso, estamos a dizer que queríamos mais atividades durante o ano, fossem elas culturais, criativas, etc. O cineteatro
O Cineteatro está prestes a ser inaugurado, ainda não está, faltam alguns problemas burocráticos, segundo o Presidente da Câmara. A que programação é que sugeria para o futuro Cineteatro de Almodóvar? Diversificada. De que género? Desde música, dança, teatro, cinema. Eu vou-lhe fazer uma pergunta. Uma política cultural para muitos ou uma política cultural de qualidade? Para muitos não é de qualidade. Eu percebo. Política cultural diversificada e que atingisse diversos públicos. A questão da qualidade muitas vezes, para uns tem qualidade, para outras não tem. Agora, obrigatoriamente tem que ser diversificada, senão não vale a pena. E não vamos criar nada de elitista, nem pouco mais ou menos. Era a minha pergunta. Agora, além dessa diversidade cultural, devemos também ter em conta outra coisa. O Cineteatro ficou em Almodóvar, já lá estava. Mas que os espetáculos fossem para o Cineteatro, fossem eles dança, de cinema, teatro, etc., que pudessem ser levados também para as outras... É uma grande apoiante das freguesias, segundo conta, e da descentralização de programação cultural, de democrática e económica. Porquê? Quando nós vemos as freguesias rurais ficarem sistematicamente desertas, em que quando passamos vemos as casas a cair, porque há muitas casas fechadas e outras já em avançado estado de degradação, quando vemos os nossos municípios, principalmente os mais idosos, sozinhos, custa muito. Por exemplo, ontem passámos em Santa Clara e a maior parte daqueles montes está abandonado. E encontramos 1 ou 2 montes com pessoas, já velhotes, no bom sentido, que até ficam muito contentes por aparecer alguém que possa conversar com eles. Deixámos o programa de lado, sentámos lá, junto à celeira da porta e estivemos a conversar com eles. E esse isolamento social e geográfico é um dos problemas do Concelho de Almodóvar, porque ele é um concelho grande e, se nós não implementarmos um conjunto de estratégias que possam diminuir a solidão destas pessoas, então deixamos de ter um concelho. Se não temos pessoas, não temos concelho. Eu vou-lhe fazer aqui uma pergunta fora agora do programa eleitoral. Foi a última entrevistada à política de Almodóvar aqui pela Rádio Urique, porque é também a candidata, sendo sincero e olhando para os resultados passados, com menos hipóteses de conquistar a Câmara, uma variação, disse-me ter um objetivo para a Assembleia Municipal. O que é a faz levantar todos os dias, lutar por Almodóvar e saber que o seu resultado pode ser mais incerto que o dos outros concorrentes? Qual é que é a sua ambição, qual é que é a sua motivação e porquê é que se empenha tanto? Bem, empenho-me porque quero que Almodóvar seja um concelho melhor e que seja para todos. Empenho-me porque eu acredito nas pessoas. E empenho-me também porque acho que ainda há muito mais para fazer. E muito mais importante do que o resultado eleitoral é mostrar que há alternativas e mostrar que se pode ter um caminho diferente. O ganhar não é sempre o objetivo final. Muitas vezes há que fazer um bocadinho parar um bocadinho e mostrar que há outras alternativas. Por isso é que nós somos, como se diz, uma verdadeira alternativa. E o objetivo aqui é eleger um deputado para a Assembleia Municipal, sim, mas também a nível da minha candidatura, mostrar que há outras estratégias que podem ser implementadas no Concelho e levar as pessoas a pensar um bocadinho nelas e, se eventualmente acharem que elas são válidas, então votar. Se conseguirmos outro tipo de votação, ótimo, mas a verdade é que eu acho que se deve continuar a lutar, porque também não pode ser sempre as mesmas forças políticas a governarem. Mas há a vontade de mostrar que há outras alternativas, que há outros caminhos, e é isso que me faz concorrer e que me faz estar na rádio e que me faz dizer que realmente pode ser diferente e pode ser melhor. Mas para o último ponto do programa, por um município ecológico defender o que é de todos. O que é que o Bloco de Esquerda defende em relação a um município mais ecológico e se acha que a estratégia ecológica faz sentido começar a ser tomada pelos municípios do Baixo Alentejo? Todo o sentido. Por todos os municípios do Baixo Alentejo, por todos. Porque a questão ambiental é extremamente importante.
E a questão ambiental mexe com diversos aspectos, desde o social, o económico, e então o defender o que é de todos. Se o município de Almodóvar, se o Concelho de Almodóvar, aliás, tem 2/3 de serra, automaticamente tem que ter uma preocupação ambiental. Porque nós, por exemplo, não queremos outro desastre como foi o incêndio na Serra de São Barnabé em 2004. Mas não é só isso, é questão de preservar o que já está lá, de cuidar do que está lá e de levar o município para outra etapa. Porque não a parte ecológica, que é importante, que é necessária e que é também, mesmo a nível económico, que também é o futuro. Se nós tivermos um município mais ecológico, em que os espaços comuns estão cuidados, em que os espaços comuns podem ser usufruto de todos, em que os espaços comuns sejam ou proporcionem momentos agradáveis, então é uma mais-valia. Paralelamente a isso, temos a questão da água. Os recursos hídricos no Alentejo são escassos, por isso há também que utilizar com precaução e cuidar para que a água não falte no futuro. Água e com qualidade. Também estamos a falar disso. E depois estas questões da ação de sensibilização ambiental. Nós temos reparado que, apesar de haver uma ecopontos, etc., e os caixotes de lixo, não há ainda uma política efetiva de reciclagem junto à população. A reciclagem é um assunto de sumenos. E nós queremos também mudar um bocadinho isso, porque acho que se não reciclarmos, se não tivermos cuidado também com esta parte, então daqui para uns tempos teremos graves problemas a nível ambiental. Basta pensar na imagem horrível que é quando vamos para Beja e vemos a Amalga com todo aquele lixo, que ainda bem que trata o nosso lixo, mas isso poderia também ser mudado. Uma última pergunta, porque estamos a chegar ao fim da entrevista e eu quero lhe perguntar sobre a situação política atual de Almodóvar. Eu percebo que não seja do seu interesse comentar as outras forças políticas, mas o que nós assistimos em Almodóvar é quase uma situação caricata e bizarra. Temos um partido que aconselha não apoio à candidatura do partido que enverga os símbolos do Partido Social Democrata à Câmara de Almodóvar. A mesma conselhia repudia e ataca violentamente a candidatura. O Partido Socialista teve algumas confusões internas também e parece que continua a seguir na campanha a ver o duelo fratricida, sem se falar muito também nas questões internas que teve. Mas todos os envolvimentos na política de Almodóvar, e pelo menos aqui nós na redação olhamos, são às vezes bizarros. Nós não compreendemos e são momentos políticos que nós nunca tínhamos visto antes. O que é que o Bloco de Esquerda tem a dizer sobre isso e como é que o Bloco de Esquerda se posiciona tendo em conta a relação à polémica destes dois favoritos a ganhar as eleições? Favoritos? O povo é que decidia, o de outubro. O Bloco de Esquerda não entra nessas polémicas primeiro. Porquê? Porque elas têm lugar próprio para serem resolvidas. Falou das questões da Câmara, têm que ser na Câmara a ser resolvidas, porque a Câmara tem procedimentos para resolver todas essas questões internas. A nível político, esse do PSD, julgo que terá que ser dentro do próprio PSD a resolver a situação, porque ela foi criada por eles. Mas é benéfico para os almodovarenses este nível de discurso político? Não, porque isto não é discurso político. Nós estamos a discutir política. Estamos a discutir questões internas dentro do partido político. É um bocadinho diferente. Política é apresentar um conjunto de propostas para o Conselho, defendê-las, discuti-las. Peço desculpa, vou editorializar e concordo. Política é discutir programas eleitorais. Tudo o que não é discutir ideias e programas eleitorais é mesquinhez. Fica aqui o aviso à navegação. Vamos a uma última pergunta. Cotas a mulheres no Parlamento. É a primeira candidata à Câmara Municipal de Almodóvar mulher. O que é que pensa da envolvência da mulher na vida política portuguesa? Se acha que é preciso legislação para que isso aconteça com mais frequência? E a legislação de cotas de 50% do Parlamento, se lhe parece uma solução? Bem, o facto de eu ser a primeira mulher traz uma responsabilidade acrescida a esta candidatura. Porque eu espero que muitas me tomem como exemplo no sentido de terem uma participação mais ativa a nível político, também,
mas a nível de uma participação mais ativa no Conselho. E claro que a nível político também. Eu vou-lhe só dizer uma coisa, e para fazer uma meia-culpa também, eu agora estou a tentar pensar na quantidade de entrevistados que eu já tive desde o início deste programa, desde dia 4 de setembro, e penso que seja somente a segunda mulher. Não, eu até às vezes tento fazer um esforço para conciliar e tentar ter uma política de género mais ou menos equitativa aqui na antena, mas as mulheres envolvem-se menos na vida pública. Por uma questão cultural, ou não, ou social. Não sei, terá que perguntar a elas, mas eu espero... Mas é por isso que lhe pergunto as cotas. Mas agora deixe-me dizer uma coisa. O Bloco de Esquerda apresenta a Almodóvar Cristina Ferreira e a Admira apresenta a Ana Loureiro. Ou seja, duas mulheres à Câmara Municipal. Mas essa questão do envolvimento das mulheres, terá que perguntar a elas. Eu acho que deveria haver mais envolvimento. Eu acho que deveria haver maior participação. Ao nível das juntas de freguesia, há mais mulheres a concorrerem. Ao nível das câmaras municipais, realmente não há. O porquê, não sei, iniciativa, disponibilidade, não sei, mas eu acho que deveria haver mais mulheres a concorrer. Quanto à cota dos 50%, se for necessário implementar essa cota para que as mulheres tenham uma maior representação, então vamos por aí. Mas não deveria ser preciso nenhuma cota para as mulheres participarem. Deveria ser natural. Deveria ser um processo natural. Mas as mulheres não são vistas na sociedade como líderes. Não podem ser líderes religiosas, pela Igreja Católica, pela sociedade em geral, pela própria televisão, pelos jornais, por todas as envolventes do espaço social, as mulheres não são vistas como líderes. Estamos a falar de uma mentalidade que precisa de ser mudada. 50-50? 50-50. Se tiver que haver uma lei para isso, que haja. Mas eu preferia que fosse por iniciativa de cada um e de acordo com as capacidades e com os objetivos de cada uma, com os objetivos de cada uma, aumentar a participação em todas as áreas. A nível religioso temos a questão dos cânones por trás, mas aí também. Aliás, em todos os aspectos. Porque não há razão nenhuma para que a mulher não participe na vida pública. Como igual. Como igual. Participar, tal como o homem. Nem sequer estou a fazer a diferença, participar. Ponto. Naquilo que ela quer, como ela quiser e fazendo o percurso que ela desejar. Isso motiva, esse assunto de género? Motiva, mas... Está a concorrer contra 3 homens. Se motiva? E acha que as mulheres podem votar em si? Eu espero bem que sim, que as mulheres e os homens votem em mim. E que eu... Mas acha que as mulheres podem ter uma simpatia? Temos aqui uma mulher a concorrer à Câmara Municipal. É diferente. Quero lhe dar força. Acha que isso vai acontecer e pode acontecer? Eu acho que pode acontecer. Eu acho que pode acontecer, sim. Porque muitas vezes há essa identificação. Mas eu gostava que votassem no Bloco de Esquerda pelo conjunto de propostas que estão aqui. Porque, independentemente de ser de Cristina Ferreira, há até todo... tem um nome popular e tudo. mas eu pergunto-lhe isto porque a Hillary Clinton, nos Estados Unidos, perdeu a maioria do voto da mulher. Sim, mas as eleições dos Estados Unidos são um bocadinho diferentes. Mas o que eu quero dizer é ilustrar o comportamento da mulher quando tem uma candidata do mesmo género, isso é indiferente. E a ciência política diz-nos isso, só lhe dei um indicador. É assim, o meu comportamento, tanto há 4 anos atrás, quando me candidatei à Junta de Freguesia, como agora é exatamente igual. É andar na rua e ir explicando o programa. Se isso causar, o facto de eu ser mulher causar alguma simpatia, ótimo, porque também precisamos disso. A antipatia aqui não é necessária. Mas o que eu quero mesmo é que haja mais mulheres a concorrer, mais mulheres na vida pública, porque acho que a sociedade só tem a ganhar com isso. Uma nova visão, uma nova estratégia, uma nova atitude. Porque analisa a política Almodóvar, o Bloco de Esquerda provavelmente será tido como candidato a ficar em último lugar, mas é quem tem o melhor programa? Eu acho que sim. E vou-lhe explicar porquê. Porque nós pensámos o Conselho no seu todo e pensámos o Conselho não para 4 anos, nós estamos a concorrer a um órgão a uma candidatura que dura 4 anos, mas não pensámos o Conselho para 4 anos. Por isso, o que está aqui pode e deve ser mais do que 4 anos. Por isso, se é boa, muito boa, dê-nos hipótese de a concretizar para verem os resultados. O que é que vai aparecer no boletim de voto no dia 1 de outubro? O Bloco de Esquerda ou Cristina Ferreira Bloco de Esquerda?
vai aparecer Bloco de Esquerda. Que pena, ainda podia beneficiar da marca da... Porque é assim, apesar da Cristina apresentadora. Ferreira estar a dar a cara pelo Bloco de Esquerda, são as políticas do Bloco que estão aqui, com o contributo da Cristina Ferreira, da sua experiência tentei fazer uma brincadeira com o nome da suas vivências. apresentadora. Só para finalizar, muito obrigado por ter estado aqui, foi uma boa discussão de ideias. Foi a segunda candidatura, volto a referir, a apresentar o programa eleitoral. A anterior tinha sido a candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Beja, de Paulo Arsénio. Tivemos a oportunidade de olhar, analisar medida a medida, ponto a ponto. Foi uma discussão frutífera, bem disposta, alegre e foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui e obrigado por nos darem a oportunidade de explicar então que as estratégias do Bloco de Esquerda para o Conselho de Almodóvar. Foi então